Se tem uma coisa que define o avanço da tecnologia, são os processadores. Eles estão presentes em vários dispositivos eletrônicos, como o seu PC Gamer, um smartphone, TVs e até em foguetes espaciais. Mas você sabia que o processador aí do seu PC Gamer tem um ingrediente, digamos, inusitado, e esse ingrediente é areia. Sim, isso mesmo, areia. Mas transformar um punhado de areia em um chip que executa bilhões de operações por segundo é um dos processos mais complexos que existem. E hoje eu vou te levar para dentro das fábricas mais avançadas e futuristas do planeta para te mostrar como um processador é fabricado. Desde a matéria-prima até o CPU que roda os seus jogos, cada etapa desse processo é um verdadeiro espetáculo de engenharia que parece saído de um filme de ficção científica. Então já deixa o like, se inscreve no canal, pegue a sua pipoquinha e vem comigo nessa viagem pelo mundo da fabricação de processadores. Simbora! O mundo moderno depende de uma coisa chamada semicondutores. Do seu smartphone a um supercomputador quântico, tudo funciona graças a esses pequenos chips que evoluíram para se tornarem cada vez mais poderosos e eficientes. Mas você já se perguntou como esses chips são fabricados? Tudo começa com areia. Parece loucura dizer que um processador vem da areia, e por que será que um processador é tão caro, já que tem tanta areia no mundo? A questão aqui é que não é qualquer areia. A areia utilizada para a fabricação de processadores precisa ter uma altíssima concentração de um mineral chamado dióxido de silício, popularmente conhecido somente como silício. E falando sobre o silício, do porquê ele é tão importante nesse processo, é que ele é um material semicondutor, ou seja, ele pode conduzir eletricidade sob condições bem específicas, mas também ele pode bloquear a eletricidade em outras. E essas são as propriedades que são fundamentais para a criação dos famosos transistores, que basicamente são interruptores como esse da sua casa que apaga e acende a luz, só que numa escala bem menor e que fazem a magia acontecer dentro do processador. E ao longo desse vídeo vocês vão perceber que tudo no processo de fabricação de um CPU é em escala nanométrica, justamente porque quanto mais transistores um CPU tem, mais poder computacional ele vai ter. E é por isso que as fabricantes estão sempre tentando diminuir o tamanho ao máximo desse processo, que são as famosas litografias em nanômetros, que sempre você ouve falar assim que um processador novo é lançado no mercado. Essa areia para extração do silício passa por um rigoroso processo de purificação. Primeiro, ela é lavada e tratada quimicamente para remover impurezas como ferro e alumínio, e em seguida é submetida a temperaturas superiores a 1400 graus para aí sim ser convertida em silício policristalino. E é aqui que começa um dos passos mais importantes na fabricação do processador. O silício passa por um processo onde ele é derretido e resfriado bem lentamente em um ambiente controlado para formar um enorme objeto cilíndrico chamado de lingote de silício, e que pode pesar até 100 quilos. Esse material é tão puro que qualquer contaminação por uma micropoeira pode arruinar a produção inteira de uma leva de processadores. Depois disso, esse bloco de silício é cortado em formato de disco, com a maior precisão que você pode imaginar, e se transforma no que é chamado de wafer. E não é esse wafer, e sim um wafer tecnológico, que são ultra finos, que vão ser a base principal dos processadores. Cada wafer pode ter até 30 centímetros de diâmetro e nele vão ter centenas de futuros processadores. Esse wafer precisa ser absolutamente perfeito. Qualquer imperfeição, por menor que seja, pode comprometer todos os chips que vão ser construídos sobre ele. E por que um wafer é redondo e não quadrado como os processadores? A resposta é simples: a forma quadrada é mais fácil de cortar e dessa forma também é possível cortar um número maior de chips, o que gera mais lucratividade para as empresas de fabricação de CPU. E quantos chips podem caber dentro de um wafer? Isso vai variar de fabricante para fabricante. Geralmente processadores de PC e de celulares são bem pequenos e variam ali entre 1 e 2 centímetros. Mas só para te dar uma ideia, um wafer de processador para o iPhone pode conter até 600 chips. E para mostrar para vocês como tudo na fabricação de processadores é em escala nanométrica, vamos começar aqui abrindo esse computador e focando na CPU e dando um zoom no que está dentro dele. Aqui a gente tem um circuito integrado ou matriz de um processador Intel Core i9 13900K.
Esse chip aqui possui 24 núcleos, um controlador de memória, um processador gráficos e várias outras seções internas. Dentro de um dos núcleos, a gente pode observar o seu diagrama em blocos e vários dos elementos que compõem uma CPU. Se a gente ampliar aqui a visão sobre um desses blocos, a gente vai encontrar um layout de 44 mil transistores, que são responsáveis por executar fisicamente cálculos em 32 bits. E esses transistores representam somente 0,00017% do total de 26 bilhões de transistores na CPU. E se a gente ampliar ainda mais, a gente pode ver camadas de fios metálicos chamadas de interconexões. E na parte inferior a gente vai encontrar os transistores, que formam portas lógicas básicas. Essas camadas de conexões recebem uma camada de um material isolante que dá a estrutura e também evita que essas partes de metal se toquem. E basicamente aqui eu mostrei somente uma camada, mas na verdade o processador pode ter mais de 20 camadas dessas e cada camada tem interconexões totalmente diferentes. E você pode estar se perguntando, mas quão pequenos são esses transistores? Se a gente der mais uma ampliada aqui, a gente atravessa todas essas camadas de interconexões e a gente vai encontrar os FinFETs, que são transistores com dimensões de 36 nanômetros por 6 nanômetros por 52 nanômetros. E esse espaçamento entre cada transistor é de 57 nanômetros. Só para te dar noção de quão minúsculos eles são, aqui está uma comparação de tamanho. Aqui você pode ver uma mitocôndria, que é uma organela celular, uma partícula de poeira e um fio de cabelo humano. Então agora você já pode ter uma ideia da escala desses transistores e desse complexo labirinto de interconexões. E também agora já entende melhor a impressionante engenharia por trás da fabricação de um CPU atual. E como tudo no mundo da tecnologia, tudo começa com uma ideia. Qual a função que o processador deve executar? Centenas de engenheiros em centros de pesquisas em várias empresas do ramo de semicondutores trabalham para transformar uma ideia de processador em realidade. Eles projetam circuitos eletrônicos e esquemas de como os transistores vão ficar posicionados dentro do processador. Depois disso, se cria um layout físico do chip que define a interconexão de bilhões de transistores por fios metálicos, e isso tudo em escala nanométrica. Uma vez isso pronto, esse layout é enviado para uma fábrica, como da Intel, AMD ou da TSMC. Para que a fabricação de chips aconteça de forma muito precisa, ela precisa de um ambiente extremamente controlado. E é aí que entra uma das coisas mais impressionantes que vocês vão ver nesse vídeo, que são as clean rooms, ou traduzindo, são as salas limpas, e é literalmente isso mesmo. Elas são consideradas um dos ambientes mais controlados e limpos do mundo. Mas o porquê de tanto cuidado e tanto controle? E a resposta é simples: uma única partícula minúscula de poeira pode inutilizar um chip inteiro. Parece até exagero, né? Mas não é. Para você entender o motivo, pensa no seguinte: essas máquinas gravam transistores que medem poucos nanômetros. Mais uma vez aqui para comparação, um grão de poeira tem cerca de 5 a 10 micrômetros, que nada mais é que 1000 vezes maior que um transistor de um CPU atual. Então, basicamente, se uma poeirinha cair sobre um wafer no momento da fabricação, isso pode causar um defeito microscópico que impede o chip de funcionar corretamente. Mas tudo bem, então como que a gente evita esse tipo de contaminação? Primeiro, essas salas de filtragem têm um sistema de filtragem de ar avançadíssimo, que remove 99,999% das partículas no ar. Então assim, o ar dentro dessas salas gigantes é renovado 500 vezes por hora, garantindo um ambiente praticamente livre de qualquer tipo de contaminação. Um outro ponto crucial aqui são as roupas dos funcionários. Eles precisam usar roupas especiais chamadas de bunny suits, que cobrem o corpo inteiro, incluindo luvas, máscaras, capuz e até botas. Isso evita que partículas da pele, como suor, cabelo, contaminem o ambiente. Inclusive é proibido o uso de maquiagem, esmalte ou qualquer outra coisa que possa liberar partículas no ar. Além disso, cada detalhe do ambiente é controlado com precisão absoluta. A temperatura é mantida estável para evitar qualquer tipo de dilatação dos materiais que tem lá dentro. A umidade é ajustada para evitar a eletricidade estática que poderia danificar os wafer, e o fluxo de ar é projetado para empurrar qualquer partícula para longe da área de trabalho. E essas salas limpas são classificadas por níveis de pureza, medidos pelos números de partículas por metro cúbico de ar. A gente pode comparar falando o seguinte:
Uma sala de cirurgia tem cerca de 10 mil partículas por metro cúbico. Já uma clean room de fabricação de chips de processador tem pelo menos 10 partículas por metro cúbico, ou seja, 1000 vezes mais puro que uma sala de cirurgia. Sem esse ambiente ultra controlado, a fabricação de processadores seria simplesmente impossível. Os wafers são transportados através de um sistema automatizado que fica na parte superior da fábrica de semicondutores. Eles são transportados em containers completamente selados para evitar qualquer contaminação e eles são chamados de pods, que levam precisamente 25 wafers cada um. Algumas dessas fábricas têm o tamanho de 8 campos de futebol e nela tem centenas de máquinas de diferentes tamanhos que podem medir até o tamanho de um ônibus, máquinas que custam entre 3,5 a mais de 170 milhões de dólares cada. Em um único dia, 40 mil containers desses transitam pela fábrica de processador, como da Intel ou da AMD. Os wafers ficam viajando pela fábrica diariamente em um processo que pode conter até 1000 etapas, que duram cerca de 3 meses. E no fim desse processo, cada wafer vai conter centenas de chips de processadores e cada um desses chips vai ter cerca de 16 milhões de transistores. Olhando assim parece até uma coisa bem futurista, bem coisa de filme de ficção científica, mas essas imagens que vocês estão vendo são de dentro de uma fábrica real, uma coisa que muita gente nem imagina que exista. E dentro desse mesmo local, os engenheiros ficam monitorando todo o processo de forma meticulosa para ter certeza que tudo está sendo feito sem nenhum tipo de erro. E é muito por conta desse controle extremo que os processadores são peças de hardware que dificilmente dão defeito. Mas a pergunta que fica é, mas como esse wafer de silício puro é transformado em um processador real que vai lá dentro do seu PC Gamer? E a resposta está na próxima etapa, a litografia. A fotolitografia é um dos processos mais críticos e importantes na fabricação de um processador. Esse processo usa um tipo especial de luz para fazer as impressões nanométricas no wafer, criando assim bilhões de transistores. Mas por que se chama impressão? O conceito é parecido com a impressão de uma imagem no papel, só que numa escala muito menor e muito mais precisa. Nesse processo, basicamente, o wafer é coberto com uma substância sensível à luz chamada de fotoresist. E em seguida, um feixe de luz ultravioleta passa por uma máscara que contém o desenho dos circuitos que foram criados pelos engenheiros das fabricantes de processador. Essa luz expõe apenas as partes desejadas, alternando ali quimicamente o fotoresist e criando um padrão no wafer. Em seguida, o wafer passa por um banho. Tchau, sujeira! Adeus, cheirinho de suor! Não esse banho. Um banho químico para remover o que não serve e deixando somente a estrutura dos transistores. Esse processo se repete inúmeras vezes, camada por camada, até formar os circuitos extremamente complexos. Para gravar circuitos tão pequenos, são usadas máquinas altamente e extremamente especializadas. E é aqui que entra uma curiosidade interessante. Só uma empresa no mundo é capaz de fabricar essas máquinas e ela se chama ASML, que fica na Holanda. E que, só a título de curiosidade, essa é a empresa onde eu trabalho. Ela desempenha um papel crucial nessa etapa. Essas máquinas de litografia custam mais de 200 milhões de dólares e utilizam um processo chamado Extreme Ultraviolet, o EUV, onde um laser ultrapotente aquece o estanho a mais de 220 mil graus Celsius. Essa luz grava os circuitos no wafer com uma precisão absurda e permitem a criação de transistores em escalas nanométricas, possibilitando assim a evolução constante da miniaturização dos chips. E sem essas máquinas, os processadores de hoje provavelmente nem existiriam. E depois que a impressão é feita no wafer, falta uma etapa bem crucial: fazer com que esses circuitos realmente funcionem. E para isso é necessário modificar as propriedades do silício através de um processo chamado de dopagem. Mas o que realmente significa dopar o silício? Bem, por si só o silício puro não conduz eletricidade da forma necessária para que ele funcione como um processador. Aqui, o wafer é colocado dentro de uma câmara especial e ele é bombardeado com íons de fósforo, boro ou arsênio, dependendo do tipo de transistor que está sendo criado.
transformando assim algumas regiões em semicondutores do tipo N, que são negativo, e outras em semicondutores do tipo P, que são positivos. E por que isso é tão importante? Porque é essa combinação de materiais que permite a criação dos transistores, os pequenos interruptores nanoscópicos que ligam e desligam bilhões de vezes por segundo dentro do processador. Cada transistor age como um pequeno botão que liga e desliga, controlando o fluxo de eletricidade para formar os cálculos que fazem o seu computador funcionar. Para entender melhor, pensa no seguinte: um processador pode ter mais de 100 bilhões de transistores. Agora imagine que cada um deles precisa ser criado com uma precisão atômica, sem falhas ou sem impurezas. Se um único transistor falhar, isso pode comprometer completamente o funcionamento do chip. Aqui entra um processo bem delicado na fabricação de processador, que é a deposição de interconexões metálicas. Esses microfios são feitos principalmente de cobre ou tungstênio, materiais altamente condutores que permitem ali que os sinais elétricos fluam com o mínimo de resistência possível. Mas como se consegue criar fios tão pequenos que eles são 1000 vezes mais finos do que um fio de cabelo? O processo começa com a aplicação de uma camada de isolante dielétrico, um material especial que impede que os sinais escapem. Em seguida, se utiliza um processo chamado de gravação por plasma, onde são feitas minúsculas trilhas no material isolante, criando os caminhos por onde os fios metálicos irão passar. Depois disso, vem a etapa da deposição do metal. Ali vai o cobre, por exemplo, que é depositado através de um processo chamado de eletrodeposição, onde ele é dissolvido em uma solução química e depois cresce dentro dessas trilhas esculpidas no wafer. Uma vez que o metal está ali no lugar, uma máquina chamada polidora química mecânica, que funciona como uma polidora mesmo, entra em ação, removendo o excesso e deixando apenas os fios perfeitamente alinhados. Agora que os processadores foram completamente formados no wafer, vem um dos momentos mais críticos, que são os testes e a separação de cada unidade individual. Primeiro, cada wafer passa por um rigoroso teste elétrico, onde sondas ali microscópicas tocam os circuitos e verificam se os transistores estão funcionando de forma correta. Isso é essencial porque durante a fabricação, alguns chips podem apresentar defeitos devido às minúsculas imperfeições que podem haver. Depois dos testes iniciais, chega o momento de cortar os chips do wafer em chips individuais chamados de die. Para isso, usa-se uma máquina chamada dicer, que utiliza uma lâmina de diamante ou feixe de laser para cortar o silício com precisão absoluta. O corte precisa ser feito com um alinhamento perfeito para evitar qualquer tipo de dano ali nos processadores. E logo em seguida, outra etapa crucial, que são os testes finais. O processador aqui é submetido a uma bateria de testes bem rigorosos para medir o seu desempenho e eficiência energética. Dependendo ali dos resultados, os chips são classificados em diferentes categorias, e é aqui que se descobre, por exemplo, quais os processadores que vão poder operar em velocidades mais altas e sem superaquecimentos, que eles vão se tornar os modelos ali top de linha, como um Core i9 ou um Ryzen 9, enquanto os que não passam por esses testes mais exigentes são vendidos como versões mais baratas, com clocks reduzidos, como são o caso dos i3 ou dos Ryzen 3, por exemplo. Os processadores funcionais são então montados em um encapsulamento protetor, onde são conectados a uma base metálica e recebem uma camada de resina para proteção. E depois eles passam por novos testes rigorosos antes de serem distribuídos para os fabricantes de computadores e nós, os consumidores finais. E assim se nasce um processador. Cada um deles passa por dezenas de etapas de fabricação em salas limpas, ultracontroladas, com tecnologia de ponta e uma precisão impressionante. É incrível pensar que tudo isso acontece para que a gente possa jogar, trabalhar e criar o nosso conteúdo. E agora que você já conhece todo o processo, dá até para valorizar mais o poder dessa pequena pecinha de silício. E eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, onde a gente falou um pouco sobre a fabricação dos processadores. E não esquece, curte, segue, comenta e compartilha, que isso me ajuda demais a continuar trazendo mais conteúdos aqui para o canal. E como sempre, não esqueçam, fiquem de boa aí no sofá, tamo juntos, valeu!